como é o caso da congregação aqui em Vila Orestes. O conceito da Bíblia sobre práticas espíritas, né? É muito fácil dizermos, não há praticantes de espiritismo em nosso meio. A ideia geral que vamos mostrar hoje aos irmãos, conversar um pouquinho com os irmãos, na verdade, é mostrar que mesmo não havendo praticantes de espiritismo em nosso meio, algo que a Bíblia, não as testemunhas de Jeová, a Bíblia condena, mesmo não havendo, talvez possamos nos envolver, mesmo sem querer, podemos vir a nos envolver em práticas espíritas. Pode ser assustador isso, né? Mas a gente vai mostrar aos irmãos, evidentemente, né, o esboço vai nos mostrar como hoje em dia Satanás, o diabo, tem mudado os seus métodos tentando nos envolver. Quer um exemplo? Olha só. No ano 1347, os exércitos mongóis, eles estavam a um passo de conquistar toda a Europa. Eles tinham chegado às portas da Europa, né? Chegaram até a Itália. Mas devido a uma doença gravíssima que se abateu sobre o exército, que depois foi conhecida como a peste negra, eles tiveram de recuar, tiveram de voltar embora. Mas antes de fazerem isso, a história nos conta que pessoas que já estavam infectadas pela doença eram lançadas através de enormes catapultas, né? Elas eram lançadas por cima dos muros da cidade para infectar os moradores. E deu certo, funcionou. No resumo de toda essa conversa, a peste negra chegou a matar aproximadamente 75 milhões de pessoas. Só na Europa, 1/3 da população da Europa da época morreu. 1/3 da população morreu. O maior flagelo da história da Europa, a peste negra. É interessante porque Satanás usa um método parecido hoje. A Bíblia nos garante em Efésios capítulo 6, versículo 12, que estamos em guerra. Não contra a carne, contra sangue, mas contra forças espirituais iníquas. A Bíblia na linguagem de hoje fala assim: estamos em guerra contra demônios. Estamos em guerra contra forças da maldade. E outras traduções, né? De maneiras diferentes. E Satanás usa métodos refinados de batalha. O espiritismo é uma das armas que Satanás tem usado para envolver os servos de Deus. O esboço nos chama a atenção que o espiritismo hoje assume várias formas: adivinhação, astrologia, hipnotismo, candomblé, macumba, umbanda, feitiçaria, voduísmo, pranchetas de Ouija, quiromancia, ler a sorte, sessões espíritas e outras formas de suposta comunicação com os mortos. Tudo isso é espiritismo. Tudo isso. Aí nós lembramos mais uma vez o que falamos no início. É evidente que possivelmente que ninguém pratique algo parecido, ou se você está vindo aqui pela primeira vez ouvir sobre o assunto e pratica qualquer uma dessas artes, você vai entender porque a Bíblia condena essas artes. A Bíblia condena essas artes. Vamos entender como podemos granjear o favor de Deus e nos afastar dessas coisas. E por que é sim importante nos afastar dessas coisas. Então ficam 3 perguntas para analisarmos agora. Qual é a origem do espiritismo? É benéfico ou prejudicial? E qual é o conceito da Bíblia sobre práticas espíritas? Bem, a origem remonta lá no princípio, Gênesis. Gênesis no capítulo 3 nos mostra que Jeová se comunicava com Adão e Eva. Um pouquinho mais à frente, Gênesis capítulo 6, Jeová, Deus, se comunicava com Noé. Mais adiante, Gênesis 12, Jeová se comunicava com Abraão. Então, a comunicação entre o mundo espiritual e humanos não é nova. Já existia no passado. Mas essa era a comunicação boa. Porque a Bíblia também nos relata a comunicação má.
Gênesis capítulo 3 nos fala sobre a serpente que enganou a mulher e ela por fim acabou trazendo seu marido junto e assim surgiu o pecado na humanidade. Satanás, o diabo, ele estava por detrás. Então houve a boa comunicação com os espíritos no passado e houve a comunicação má. Mais adiante, se analisarmos o que se diz aqui em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6 e veja como na origem do espiritismo na Terra aconteceu algo lamentável quando anjos deixaram a posição nos céus e desceram à terra. Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2 nos mostra a respeito disso. Gênesis 6, 1 e 2 diz assim: ora, sucedeu que quando os homens principiaram a aumentar em número na superfície do solo, e lhes nasceram filhas, então os filhos do verdadeiro Deus começaram a notar as filhas dos homens, que elas eram bem parecidas, e foram tomar para si esposas, a saber, todas as que escolheram. Aqui nascia então o primeiro foco da comunicação má com os espíritos. Esses anjos que abandonaram a posição do céu e vieram à terra para tomar esposas, tiveram filhos, os nefilins, que eram homens violentíssimos. Bem, o Gênesis relata-nos o início desses anjos maus. Judas, versículo 6, veja na sua Bíblia, Judas, versículo 6, relata o fim deles. Então, no primeiro livro da Bíblia, temos a descrição do início dos anjos iníquos. Agora, nas partes finais da Bíblia, no livro de Judas, na carta de Judas, versículo 6, vamos ver o final deles. Quando diz assim, Judas 6, e os anjos que não conservaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta, ele reservou com laços sempiternos, em profunda escuridão, para o julgamento do grande dia. A morte e a destruição eterna aguardam a esses anjos. Mas estava criada ali, em Gênesis 6, a origem dos anjos maus. Pois por ocasião do dilúvio, eles tentaram um retorno ao céu que não funcionou. Não deu certo. Foram condenados, como diz aqui, a essa posição rebaixada. E hoje perambulam pela terra, tendo como principal mentor o anjo mau principal, Satanás, o diabo. Então Satanás e sua gangue de anjos maus, perambulam pela terra, enganando, mentindo, trapaceando, criando medo, terror nas pessoas. O medo dos mortos é algo que prende muitas pessoas a situações terríveis. Muitos se afiliam a religiões tentando fugir do medo dos mortos. Muitos fogem tentando fugir da influência de espíritos malignos. Há algo que realmente funcione? Sim, há. A Bíblia dá a certeza de que todos os que buscam a Deus podem encontrar proteção. Mas antes de entendermos isso, temos de entender que a Bíblia condena todas as formas de espiritismo. Vamos ver onde isso está escrito? Abra sua Bíblia para começarmos ali em Deuteronômio, capítulo 18, e vamos iniciar a análise de como Deus, já no princípio, aqui primeiro com a nação de Israel, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 em diante, 10 ou 12, ele já condenava o espiritismo. Veja como ele falou isso nessas palavras, ó. Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que empregue adivinhação, algum praticante de magia, ou quem procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tais coisas é algo detestável para Jeová. E é por causa destas coisas detestáveis que Jeová, teu Deus, as expulsa de diante de ti.
Não há dúvidas então, né? Mais claro do que isso, impossível. A Bíblia condena abertamente o espiritismo. Condena abertamente. Para termos um reforço nessas palavras, você pode ler comigo o livro de Revelação agora. Mais uma vez, ó. Assim como lá no princípio, Deus condenava o espiritismo. Agora no último livro da Bíblia. Vamos ver se a ideia, os pensamentos de nosso Deus mudou com o passar dos séculos. Revelação 21, versículo 8. 21, 8. Revelação 21, 8, que nos diz: mas quanto aos covardes, aos que não têm fé, e aos que são repugnantes na sua sujeira, e aos assassinos, os fornicadores, e aos que praticam o espiritismo, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, terão o seu quinhão no lago que queima com fogo e enxofre. Esse significa a segunda morte. Não há mais dúvidas, né? Está bem claro agora, né? Mais claro ainda. A Bíblia abomina, condena. Jeová não tolera a prática de espiritismo. Podemos dizer que a prática do espiritismo, aos olhos de nosso bom Criador, é uma questão de traição. A pessoa que se deixa levar pelo espiritismo, seja por curiosidade, ou seja por interesse mesmo, está traindo a Deus. Pode parecer um tanto forte essa expressão, né? Trair a Deus. O livro Mantenha-se no Amor de Deus, na página 187, se os irmãos quiserem até anotar aí, né? Quiserem depois fazer uma referência mais cuidadosa, porque o assunto é bem extenso, não vai dar para abrangermos tudo. Mas pelo menos uma ideia os irmãos vão ter aqui, olha, na página 187, olha o subtítulo que tem nessa página, ó. Prática de espiritismo, um ato de traição. Esse é o subtítulo. Quem pratica o espiritismo ou o demonismo entra em contato direto com os espíritos iníquos. Adivinhação, feitiçaria, encantamentos. Entrar em contato com os mortos são algumas formas de espiritismo. Como sabemos, Jeová encara o espiritismo como algo detestável. Visto que nós também precisamos abominar o que é iníquo, é inconcebível a ideia de buscarmos a companhia de forças espirituais iníquas. Isso seria um repulsivo ato de traição contra nosso Pai Celestial, Jeová. Traição, como está aqui. O envolvimento com o espiritismo hoje não só constitui uma grande traição, como tem sido uma grande arma usada por Satanás, o diabo. Uma grande arma. Mas como nós comentamos e novamente reforçamos, mas não vamos de livre vontade atrás de um centro de umbanda. Provavelmente você esteja pensando isso. Bem, a ideia que se passa na Bíblia é que Satanás mudou os seus métodos, refinou os seus métodos. Aquilo que antes assustava as pessoas, hoje talvez não assuste mais, né? A ideia que se tinha de Satanás, o diabo, alguém feio, um grande garfo na mão, um chifre, rabo. A criançada hoje dá risada disso, né? Mas está na Bíblia. Na minha época assustava, hoje. Satanás percebeu isso. Ele sabe que isso não assusta mais. Então ele criou maneiras sutis de entrar nas casas das pessoas sem causar estardalhaço, sem chamar atenção. Maneiras sutis de entrar em nosso lar muitas vezes sem despertar atenção. As grandes pedras dificilmente nos causam tropeço. Tropeçamos nas pequenas. Esse é o perigo. Ninguém aqui tropeça numa rocha, mas numa pequena pedra pode nos derrubar. Satanás sabe disso. Aí então chegamos àquele ponto. É possível se ver livre dessa influência, já que ele é tão poderoso? Bem, a Bíblia garante, Satanás é muito poderoso, mas ela também nos garante, Jeová é muito mais. Aí podemos entender o que se diz aqui em Tiago capítulo 4 então. Veja comigo na sua Bíblia, Tiago capítulo 4, e você vai perceber
que a Bíblia nos consola ao mostrar que, por mais grande, por maior que seja a influência do Espiritismo hoje, nós podemos sim nos manter livres dessa influência. Não é impossível, não. Veja como, alguns passos que podemos e devemos seguir. Iniciamos aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7, mas só a parte A, só o início do versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Até. Esse é o primeiro passo para vencermos a influência iníqua do Espiritismo. Sujeitarmos a Deus. Como é que podemos fazer isso? Primeiro, aprenda a fazer a vontade de Deus. Dê lugar à vontade de Deus na sua vida. Esse é o primeiro passo. Dê lugar à vontade de Deus na sua vida. Negue-se terminantemente a participar em costumes ou práticas espíritas. Negue-se a fazer isso. A Bíblia nos dá mais orientação. Volta um pouquinho agora em Efésios, olha. Efésios capítulo 6. Volta um pouquinho sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e vamos continuar a entender como é que podemos nos livrar da influência má do Espiritismo. Então, Efésios 6, vamos ver o versículo 11 e depois o 13. Diz assim 6:11. Revesti-vos da armadura completa de Deus, para que vos possais manter firmes contra as maquinações do diabo. Aí no 13, olha, por esta razão, tomai a armadura completa de Deus, para que possais resistir no dia iníquo. E depois de ter desfeito cabalmente todas as coisas, mantê-los firmes. A armadura completa de Deus. Se você continuar lendo aí, Paulo vai fazer uma descrição dessa armadura. Então, se nós temos a armadura, o capacete, né, toda ela completa, Satanás não pode contra, não pode. É necessário que tenhamos essa armadura por termos nosso estudo pessoal em casa. A sua noite de adoração em família faz parte da armadura. Você está hoje aqui na casa de Jeová, é uma outra prova de que você está cuidando bem da sua armadura. Agora, todo bom soldado precisa de treinamento, não é verdade? Nenhum bom soldado vai à guerra sem treinamento. Efésios 6:12, está aí no meio do texto que nós lemos aí, 6:12, diz que temos uma guerra. Qual é o nosso treinamento? Esse é um deles que estamos recebendo agora. Jeová nos orienta através de matéria como essas, que nos chega através do escravo, para nos alertar. O serviço de campo talvez seja o mais completo treinamento de todos. Serviço de campo. No campo, você treina ou você afia a sua espada. A Bíblia, lá você afia a espada e a usa. No campo, você mostra a sua esperança. Você dá a certeza de que tem confiança na salvação. Veste um capacete. No campo, você protege o seu coração figurativo contra as más influências, pois está num ambiente sadio, fazendo um trabalho sadio. Está protegendo o seu coração com a couraça. O serviço de campo é o nosso exercício principal como soldados de Deus. É o nosso exercício principal. Como está a sua atividade no campo? Tem dado tempo ao serviço de campo? Ao estudo pessoal? A noite de adoração em família já se transformou em um hábito na sua família? Ou ainda é de vez em quando dá certo? Não. Entendemos muito bem que os arranjos que a organização tem feito foram para o nosso benefício. A reunião que tínhamos antigamente, né, geralmente na terça, né, ela não foi tirada para passearmos. Não é esse o objetivo. Foi tirada uma reunião do meio da semana para que essa reunião fosse feita em casa. A reunião mudou de lugar só. Não é mais no salão do reino. É na casa de cada um de nós. E não um dia a mais para vermos TV, passearmos, descansarmos. Não é. Não é. Por isso é importante deixarmos a nossa armadura com todas as partes em dia.
Outra ajuda que todos nós temos aqui está em Provérbios. Veja qual é. E essa, sem dúvida, é uma poderosíssima ajuda. Provérbios capítulo 18, no versículo 10, a Bíblia nos dá essa garantia e ao mesmo tempo nos impõe uma condição de ter uma torre forte. O justo corre para dentro dela e recebe proteção. É aquilo que já vimos mencionados. Os anjos, como se mencionam ali, os anjos maus, em Tiago 2,19, diz que os demônios tremem diante do nome de Deus. Tremem. Eles têm muito medo de Deus. Porque, lógico, Jeová é muito mais poderoso do que Satanás e seus demônios. E ele nos dá essa promessa. O nome dele é uma torre forte. Só que aí vem a condição. Aí no versículo 10 diz que o justo corre para dentro. Então temos de ter ação. Não basta apenas orar, pedindo a proteção de Jeová. Não. É necessário esforço de nossa parte. É necessário que tomemos passos para mostrar que realmente queremos a proteção dele. Ansiamos essa proteção. Cada vez que estamos presentes com nossos irmãos nos congressos, assembleias, reuniões, serviço de campo, ajudando na limpeza do salão, nas obras de construção, podem parecer coisas pequenas, mas está mostrando que você está se dirigindo rumo ou para dentro da torre de proteção de Jeová. Então há necessidade de ação de nossa parte. Tanto que o apóstolo Pedro concordou com isso, que nós vamos ler na sua primeira carta. Veja aí na sua Bíblia também. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Veja como Pedro vai concordar com essa ideia que o esboço aqui nos apresenta. Primeira carta de Pedro 3,12, que diz assim, olha: porque os olhos de Jeová estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às súplicas deles. Mas o rosto de Jeová é contra os que fazem coisas más. Então o justo tem essa oportunidade de correr até Jeová e ter proteção. Pedro reforçou esse ponto. Mais uma vez a Bíblia concorda com isso. Se você voltar agora novamente lá para Tiago, vê comigo, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 7, que lemos a parte A. Vamos terminar agora? Agora cabe bem terminarmos o texto. Agora dá para entender bem. 4, 7, a parte A foi lida. Agora a parte B. Ó. Mas oponde-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, recapitulando. Primeiro, busque a proteção de Jeová para fazer a vontade dele. Depois, vista-se da armadura completa de Deus. Se alguma parte em sua vida está faltando, corrija em seu tempo. Corrija. Pois numa batalha, numa guerra, onde é que você acha que os inimigos vão mirar? Justamente na parte que lhe falta. Satanás tem tempo de sobra para ver o que é que nos pega, o que é falho em nossa armadura. Ele tem tempo para isso. Ele não dorme. Ele sabe se há alguma inclinação errada em nosso coração. Ele percebe, mesmo nunca podendo ler nossos pensamentos, e mesmo sem saber as intenções de nosso coração, pois a Bíblia garante que somente Jeová tem esse poder, mesmo sem saber isso, Satanás nos pega pelo que falamos, ele nos pega pelo que fazemos. Por isso a armadura tem que estar em dia. E aí, como vimos em Provérbios, Jeová é a torre forte. E concluímos aqui agora com Tiago 4,7, opor-se ao diabo. Talvez essa seja a parte um pouco mais delicada, opor-se a Satanás. Como é que se faz isso? Só para que os irmãos tenham uma ideia, na antiga Éfeso, nos conta ali no livro de Atos, capítulo 19, versículos 19 e 20. Pessoas que antigamente praticavam magia na cidade de Éfeso, aprenderam a verdade e abandonaram a magia. E ali no livro de Atos 19, versículos 19 e 20, nos fala sobre eles se desfazerem de seus livros de magia, de artes mágicas. Alguns deles eram raríssimos, pelo que se sabe.
raríssimos. Tanto que a conta feita ali deu 50 mil moedas de prata. Se nós trouxermos para o dinheiro atual, isso seria mais ou menos hoje 37 mil dólares, ou mais ou menos 75 mil reais. É dinheiro, né? Tudo queimado. Tudo queimado. E é essa a ideia que se diz ali em Deuteronômio 7:25. Deuteronômio 7:25. É para queimar mesmo. Tem que queimar. Qualquer objeto que você suspeite que há na sua casa de procedência estranha, ou que pode e certamente teve alguma ligação com pessoas que praticam o espiritismo, queime, jogue fora, desfaça. Portas de entrada. Lembra da ilustração do começo? Quando pessoas doentes eram arremessadas por cima do muro e contaminaram pessoas sadias? O método é o mesmo. Satanás usa objetos contaminados para que entrem em nossa casa e assim contamine todos os moradores. Passa a ser um entreposto de abastecimento para os demônios. O assunto é sério. Porque os demônios, como nós vimos aqui, o esboço nos chama a atenção, já não usam práticas de terrorismo como talvez usavam no passado, mas muitas pessoas se apegam a amuletos, talismãs, fitinhas de proteção, livros de magia, qualquer coisa ligada ao espiritismo, se livre dele. Se livre dele. Presentes que você ganhou de pessoas que são declaradamente praticantes do espiritismo. Se livre. Se livre também. A Despertar de 22 de janeiro de 2002, na página 27, nos conta aí o exemplo de Jean, que começou a se envolver com jogos de videogame. Ele menciona que no começo os jogos eram inofensivos, as primeiras fases dos jogos. Mas à medida que ele ia avançando as fases dos jogos, criaturas terríveis iam aparecendo nos jogos, né? Monstros, feras, bestas. Ele conta na experiência que ele passou a ter pesadelos macabros toda noite. Pesadelos terríveis ele começou a ter. Quando foi aconselhado a se livrar dos jogos, que custaram muito caro, os pesadelos subiram. Você tem sido atento a isso, pai? Os jogos que seus filhos têm trazido para casa são realmente inofensivos? Satanás tem usado hoje uma gama de matéria. Horóscopos, astrologia, programas de televisão, filmes sobre hipnotismo, sessões espíritas em novelas, programas de humor, piadas inocentes que se transformaram em conotações espírita. Não deixe que a curiosidade o desencaminhe, não permita. Saiba que os métodos de Satanás apenas aprimoraram, mas o veneno é o mesmo. O veneno continua o mesmo, só mudou a embalagem. Aquilo que antes causava um terror nas pessoas, hoje é até bonitinho, não é? Algumas pessoas, como o bruxinho mais famoso do cinema, tem uma legião de fãs no mundo todo. E o que dizer daquele vampirinho adolescente, que é tão bonitinho? A namoradinha dele é tão doce. Não se deixe enganar com a embalagem. O veneno é o mesmo. É o mesmo. Satanás apenas refinou os métodos e vai continuar a refinar. Quando duas amigas, há um tempo atrás, no meu trabalho, estavam conversando a respeito do final de uma novela, eu contei isso alguns anos atrás aqui nessa congregação, mas como há alguns novos aqui, acho que dá para contar de novo. Eu fiquei curioso em saber, porque elas falaram assim, no último capítulo da novela, o mocinho da novela, o galã, né, o bonitinho, ele estava lá e de repente apareceram asas nas costas dele e voltou ao céu, né? Aí eu fiquei curioso, não tem cá, mas ele estava fazendo o que aqui na Terra? Ele veio aqui namorar, né? Tinha uma menininha lá, muito linda.
Mas não deu certo, porque ele teve que voltar para o céu, o cara ficou sozinho na terra. Eu chorei tanto. Você consegue se lembrar qual foi a última vez que anjos desceram à terra para namorar? Pior ainda, você se lembra quem são eles hoje? Eles não têm nada de bonitinho. Eles são demônios, cruéis, terríveis, que querem ver o fim da humanidade com muito sofrimento e com muita dor. Percebeu? É assim que Satanás tem enredado as pessoas. Por isso que Tiago capítulo 1, versículo 17 garante que devemos correr em busca de Jeová. Por quê? Toda boa dádiva e presente perfeito vem dele. E só para concluirmos essa parte, abra sua Bíblia em João capítulo 8 e perceba como Jesus nos alertou e nos deu palavras de consolo ao mostrar que por mais difícil que seja fazer a vontade de Deus atualmente, temos a verdade. E olha que benefício enorme a verdade nos traz. João capítulo 8, versículo 32. Jesus garantiu-nos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é assim tem sido. Graças ao nosso bom Deus, Jeová, os métodos sujos, os métodos iníquos de Satanás, o diabo, o principal inimigo, são claramente expostos na palavra de Deus. Você pai, você mãe, fique atento à sua casa. Sirva como um filtro para tudo que entra na sua casa. Sirva como um filtro para seus filhos. Satanás não dorme, está atento e quer nos enredar nessas práticas odiosas do espiritismo, de maneiras variadas, de maneiras que podem até parecer inocentes. Portanto, a verdade vai sim nos libertar. E muito em breve estaremos vivendo juntos em uma terra livres da influência de Satanás e seus demônios, onde não haverá mais prática de espiritismo e onde somente se ouvirá a adoração pura em todo canto.